Quem vem aqui para ouvir a palavra de Deus aí? Amém? Quem tiver Bíblia. Hoje a gente vai começar uma série chamada aí, como é que vocês estão vendo aí atrás? Forte, né? Você quer ser uma celebridade? Né? Celebridade. Como ser um sucesso do ponto de vista do céu. Hoje nós iniciamos essa série. Aí o apóstolo Richard dá continuidade nos 2 domingos seguintes, né? E aí nós encerramos essa série, que nós estamos no mês do serviço aqui na nossa igreja. Para quem não sabe, cada mês nós tratamos um tema específico, e nós estamos no mês de junho, é o mês do serviço. Então, celebridades como ser um sucesso no ponto de vista do céu. E eu escolhi um personagem bíblico que todos nós, em algum momento, nos identificamos com ele. Em algum momento. Que é Jó. Nós vamos ler um pouco a Bíblia aqui. Quem já leu a Bíblia hoje aí? Isso. Quem não leu vai sofrer hoje aqui. Vai pagar o preço hoje. Olha aí, Jó capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente, gente. Era Jó. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los. Olha só o que Jó fazia. E fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Olha só que tremendo. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo, repita comigo, servo. Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e que evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não pusestes uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo, vinham na casa do irmão mais velho. Um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. Quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse, seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso,
Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os olhos, oremos. Pai, em nome de Jesus, perdoe-nos cada pensamento impuro, sentimento impuro, ato impuro, olhar impuro, cada vez que tropeçamos em palavras, cada vez que fizemos algo que não te agradou. Senhor Todo-Poderoso, eu te peço que tudo que for dito e aprendido aqui nós possamos fixar na mente para pormos em prática. E que tudo venha a ser para a honra e glória do teu santo nome. É o que eu te peço. E desde já eu te agradeço. Que assim seja. Amém. Se você concorda comigo, diga amém. E dê um aplauso bem forte ao Senhor dos Exércitos. Celebridades. Como ser um sucesso no ponto de vista do céu? O texto que acabamos de ler registra esse episódio da reunião de Deus com os seus filhos, onde nós cremos que esses filhos são os anjos e que essa reunião aconteceu nas regiões celestiais. A Bíblia não nos dá muitos detalhes, mas nos informa que Satanás apareceu por lá. Apareceu. E Deus pergunta: de onde vens? De rodear a terra, disse ele. E Deus faz uma segunda pergunta. A pergunta que Deus faz é: observastes o meu servo Jó? Observastes o meu servo Jó? Aí Deus dá um currículo de Jó. Ele vai dizer: um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Homem íntegro, aquilo que você é quando todos estão te olhando. Homem reto, aquilo que você é quando ninguém está te observando. Homem íntegro, reto, temente a Deus. Princípio da sabedoria, o temor ao Senhor. E que se desvia do mal, santo, ele se santificava. Satanás, quando ouve esse currículo do próprio Deus, que Jó era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, ele cogita algumas teses. Teses essas que foram derrubadas no decorrer da história de Jó. Porque, segundo Satanás, tudo o que Jó fazia era em prol, porque Deus o abençoava em todas as áreas da vida. Mas isso foi totalmente, caiu por terra totalmente no decorrer da história. Você, se já leu o livro de Jó. É por isso que Jó ele se identifica bastante com a gente. É por isso que Jó, no ponto de vista do céu, ele é realmente uma celebridade. Ele é conhecido. E aqui a gente vai estudar algumas características de Jó que me chamam bastante atenção. Com certeza deve ter outras características, mas essa daqui eu separei justamente porque eu considero essas características que Jó, através dessas características, ele se tornou um sucesso no céu. Ele se tornou um ponto de referência, tanto no céu como aqui na terra. E a primeira o próprio Deus vai dizer: ele é servo. Observastes o meu servo Jó. Entenda uma coisa para você entender, para você compreender. Entenda algo sobre o serviço, sobre servir. Quando você faz algo que não é obrigação sua, as pessoas entendem que você está servindo. Eu vou repetir isso, gente. Quando você faz algo que não é obrigação sua, aí sim as pessoas entendem que você está servindo. Então você precisa aprender sobre servir. Por quê? Porque o servir
com amor, com paixão, ele abre muitas portas. Não importa onde você esteja. Eu não estou falando só no ambiente eclesiástico, não. Só no ambiente da igreja, não. Aonde você servir e servir com amor, portas se abrirão para você. Nunca vá para tomar. Se você tiver essa mentalidade, a prosperidade começa a te perseguir. Vá sempre para dar, sempre para resolver, vá sempre para facilitar a vida do outro e prepare-se para prosperar de verdade. Isso é infalível, gente. Isso é infalível. O servir como se fosse para Deus. Tudo que você fizer, o apóstolo Paulo diz, façam todas as coisas como se fosse para o Senhor, porque é a Ele que você serve. É a Ele que você vai receber o galardão da herança. É de Deus, gente. Nós não servimos a homens, nós servimos ao Senhor. Então você quer ser, no ponto de vista do céu, um sucesso, uma celebridade? Ei, sirva com amor. Faça o melhor por onde você passar. Segunda característica, e essa eu gosto bastante, para Jó, o ser vem antes do ter. Eu costumo dizer que a única coisa que volta do túmulo com os que morrem, com os que ficam vivos, né, é o caráter de um homem. A única coisa que volta. Porque as pessoas vão falar, vixe, ele aí não era lá essas coisas. Ela era uma bênção. É a única coisa que volta dos túmulos com os que choram é o caráter de um homem. E olha o que interessante. Jó, ele tinha muito, gente. Ele era o homem mais rico, a Bíblia diz, do Oriente. Ele era o homem mais rico, então ele tinha. Mas em momento algum, ele permitia que esse ter o possuísse. Por isso que eu costumo dizer que é importantíssimo você ter sem que o ter te tenha. Vou repetir isso. É importante você ter sem que o ter te tenha. Isto é, não ser possuído por aquilo que você possui. Você não pode ser possuído por aquilo que você possui. Para Jó, o ser vinha antes do ter. Porque Deus não quer ter apenas filhos e filhas, mas Ele quer ter filhos e filhas que se manifestem no seu viver diário o caráter de Cristo. É isso que Deus quer. Por isso que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam, e eis que tudo se faz novo. Tudo tem que ser novo na sua vida. Por mais que você tenha. Eu costumo dizer também que o ter sem ser é um ter maligno. Vou repetir. O ter, quando você tem, sem ser por dentro, esse é um ter maligno. Por isso que muitas pessoas não entenderam ainda o princípio de dizimar. Porque elas pensam assim, eu não vou dizimar, porque eu faço falcatrua. É verdade. Porque esse ter que você tem é um ter maligno, porque você não é por dentro. Primeiro, Deus te muda por dentro, para depois te prosperar por fora. E essa prosperidade de Deus, segundo a Bíblia, em Provérbios, ela não traz consigo dores. A bênção que vem do Senhor, ela enriquece e não lhe acrescenta dores. Se você está tendo dores, não é de Deus. Porque falta o ser. E o fazer, gente. Nós estamos no mês do serviço. O fazer sem ser gera escândalo. Vou repetir isso. O fazer sem ser gera escândalo. Não adianta nada eu fazer. Se eu não sou por dentro, se eu não tenho um caráter transformado, eu vou escandalizar outras pessoas. Vou escandalizar.
E hoje com a internet é muito fácil. Porque uma hora tu está aqui na igreja servindo, mas outra hora, tu sabe o que tu está fazendo? Dançando Anitta, lá na academia. Toca Anitta lá na academia? Toca? Agora pegar. Agora vocês estão com medo de responder, né? O fazer sem ser por dentro, gente, gera escândalo. Por isso que é tão importante você ter um caráter transformado. Por isso que é tão importante você entender que o ter sem ser é um ter maligno e o fazer sem ser gera escândalo. E a pergunta que Deus fez foi interessante. Para Satanás não foi: observastes a prosperidade do meu servo Jó? Não. Observastes o caráter do meu servo Jó. Por quê? Porque reputação é o que os homens dizem de você diante da sua sepultura. Mas caráter é o que Deus diz de você diante dos anjos. Isso é caráter. Próxima característica. Jó cuidava da sua família. Isso eu gosto, gente. Eu gosto desse tópico, porque ele cuidava da família. Ele oferecia holocaustos, a Bíblia diz. Porque ele pensava, vai que eles blasfemaram no seu íntimo, sem perceberem. E ele lá sacrificava ofertas a Deus por causa dos seus filhos. Ele pagava um preço, gente. Olha só que interessante. É por isso que eu gosto da parábola, que para mim não deveria se chamar filho pródigo, sinceramente. Né? Se eu fosse o cara que escreveu lá, eu colocava a parábola do pai do filho pródigo. Eu não colocava filho pródigo, eu colocaria pai do filho pródigo. E eu tenho esse direito. Porque só esse título não é da Bíblia, tá? O problema é meu, não é seu. É pai do filho pródigo e pronto. E o pai do filho pródigo nos dá algumas lições importantíssimas. 3 lições. A primeira dela: faça o seu melhor. Rapaz, o quanto você puder fazer o seu melhor, faça para a sua família. Se você tiver que chorar, chore a dor da saudade, mas nunca chore a dor do remorso. Porque a dor do remorso dói. A dor da saudade não. A dor da saudade é esperançosa, porque você sabe que um dia vai ver aquela pessoa novamente. Mas a dor do remorso, você fica se remoendo. Faça o seu melhor enquanto há vida. Faça o seu melhor enquanto há vida. Porque muita gente leva flores num velório, mas nunca levaram flores em vida, gente. Isso é muita hipocrisia. Faça o seu melhor em vida, sabe por quê? Porque se você fizer o seu melhor, na hora, por exemplo, você paga um preço pelo familiar seu, mas você está fazendo o seu melhor, você está fazendo o seu melhor. Na hora que ele estiver no meio dos porcos, comendo as bolotas, liso, sem nada, sabe em quem ele vai pensar? Em você. O filho pródigo não pensou na tia, não pensou no avô. Quando ele caiu em si, a Bíblia diz, ele disse: levantar-me-ei e irei até com meu pai. Com meu pai. Faça o seu melhor. Segunda lição que a gente aprende aqui, é que esse pai agiu com graça. Irmão. A graça de Deus, ela desativa o mecanismo de violência que há dentro de você. É isso que a graça de Deus faz. Você tem que entender que a Bíblia diz em João 17 que Jesus Cristo veio na verdade e na graça. Ele falava a verdade, mas ele sempre veio com graça. Sabe por quê? Porque os edifícios mais rígidos, quando eles são muito rígidos, vêm só com a verdade, eles quebram.
Mas aquelas árvores que vêm com graça, aquelas palmeiras, sabe? Quando vem uma ventania, elas beijam o chão, mas elas não quebram, porque elas são flexíveis. Por isso que é tão importante nós entendermos que nós precisamos agir com graça. Esse pai agiu com graça. Eu costumo dizer que entre se vingar e abraçar, decida abraçar. Não vale a pena. Entre ter razão e ser feliz, seja feliz. Eu já vi vários pais e mães, eu não sou pai, aí eu fico só rindo. Vários pais e mães doidos para dar um cascudo mesmo. Vou te arrebentar, assim, ao olhar, eu vou te arrebentar quando sair da frente do pastor lá em casa. Vou te arrebentar. Graça, gente. Relaxa. Existem várias formas, mas você precisa agir com graça. Em todos os sentidos. Eu não estou falando só numa criação de pai para filho, não. É com a sua família de origem. Às vezes a gente tem misericórdia de tanta gente, mas a gente não trata com misericórdia os nossos. Trate com misericórdia o seu marido, trate com misericórdia a sua esposa. Isso é importantíssimo. Amém? Terceira lição que a gente aprende com esse pai aqui. Esse pai nos ensina que nossa casa precisa ser lugar de esperança. Talvez alguém tenha dito para ele assim, olha, ele não vai voltar não. A Bíblia diz que ele estava na janela e olhando para o campo, esperando o filho voltar. Não, mas ele não vai voltar. Não, ele vai voltar. Assim, não, esquece isso, bora viver a vida. Não, ele vai voltar. Tanto é que ele tinha tanta esperança que ele já tinha preparado anel, sandália e já tinha preparado o cordeiro. Quando ele avista o filho, ele sai correndo. E ele abraça. Coloca o anel nos dedos, sandália nos pés e faz uma grande festa, porque aquele filho estava morto e reviveu. É isso que Deus quer fazer com a gente, é isso que Deus fez conosco, é isso que Deus quer fazer com você hoje. Você hoje veio para cá morto, mas hoje você vai sair daqui vivo! Aleluia! Terceiro ou quarto, já até me perdi. Quarta característica, Jó aguentava as dificuldades da vida. E aqui eu preciso ressaltar para você que Jó, ele perde tudo, gente. Mas não se perde. E ainda tem gente que pede a paciência de Jó. Senhor, me dê a paciência. Não faça isso não, irmão. Você não sabe o que você está pedindo. Vou te mostrar agora que tu não sabe o que tu está pedindo. Nunca mais peça isso, tá bom? Tá bom? Jó, ele perde tudo, mas não se perde. Por quê? Porque as perdas na nossa vida, elas acontecem. Às vezes nós perdemos um pai, às vezes nós perdemos uma mãe, às vezes nós perdemos um marido, a esposa, um filho, um ente querido, uma avó, um avô. Às vezes nós perdemos algo de valor material, mas mesmo que nós venhamos perder algo, nós precisamos entender que não podemos nos perder. Jó perde tudo, mas não se perde. Por isso que ele é uma celebridade no céu. Por isso que nós estamos falando dele hoje aqui. Porque ele é um exemplo nessa área. E Jó foi atacado pelo menos 4 a 5 áreas na vida dele, que todos nós somos atacados em algum momento da vida. A primeira área é a área financeira. Irmão, Satanás é especialista em atacar a nossa área financeira. A primeira coisa que Satanás faz é mexer na sua capacidade de ofertar. É a primeira coisa. Quando vem uma dificuldade, ele mexe na sua capacidade de ofertar. Foi isso que ele fez com Jó. Ele mexeu na capacidade de Jó, porque Jó tinha muitos bois, tinha muitas ovelhas, muitos cordeiros. Então, naquele tempo, a forma de ofertar, de sacrificar, era justamente oferecer um sacrifício, uma oferta do melhor daquele animal. Matava o animal e oferecia em sacrifício a Deus. Mas tudo foi roubado. Então, Jó perdeu a capacidade de ofertar.
Preste atenção nisso, porque Satanás é muito sujo. Na dificuldade, Satanás vai querer fazer com que você não dizime, você não oferte. Você pega essa semente que você está pensando, poxa, eu vou ofertar para o terreno. E não oferte. Ele está doido, ele está mexendo na tua mente. A Bíblia diz que ele joga seta. É assim. Ou você age por fé, ou você não age por fé. Segunda área que Jó foi atacado foi a área dos filhos, gente. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão aí. Você já pensou? Ele tinha 7 filhos. 7? 10. Depois ganhou mais 10. Eu acho que é 7. Agora até vocês me confundiram. Ele tinha um bocado. Né? No dia de hoje ele era doido se tivesse tudo esse defeito. Mas os filhos deles morreram. De ambos. O marido e da esposa. Morreram. Gente, preste atenção nisso. Eu não sei se você já teve essa sensação de perder um filho. Não sei. Eu já tive. A dor, ela é tão grande que o texto original sugere que Jó desmaiou, literalmente. Foi neste momento que Jó diz: o Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó sentia saudade, gente, dos filhos. Se você ler Jó 29, você vai encontrar umas das 5 vezes, das quais Jó diz: tenho saudade daqueles que alegravam a minha casa, quando se assentavam ao redor da minha mesa. Satanás ataca a sua descendência, porque ele sabe, se ele atingir os teus filhos, ele anula o teu futuro. Mas assim diz o Senhor dos Exércitos. Você que é pai e mãe, coloque a mão para frente. Assim diz o Senhor dos Exércitos em Isaías 44:3: derramarei o meu espírito sobre os teus filhos e a minha bênção sobre a tua descendência. Terceira área que Jó ele é atacado é na área da saúde. Para você entender um pouco a provação de Jó nessa área, a Bíblia diz em Jó 7,5 que os tumores saíam vermes. Os tumores que ele tinha saíam vermes. Ele estava sendo devorado por dentro. Em Jó 30:17 diz que à noite os ossos dele quebrava. Em Jó 7,15 diz que ele sentia tanta dor ao ponto de gemer. Em Jó 30:30 diz que os seus ossos ficavam expostos e tinha febre. Em Jó 7:13-14 diz que quando ele tentava descansar, ele tinha pesadelos. Os especialistas dizem que as unhas de Jó caíram, por isso que ele coçava. Ele se coçava com cascos, o seu corpo era cheio de tumores, de úlceras. Deixa eu te dizer algo para você que está passando por algum tipo de problema nessa área. A Bíblia diz em Isaías 53, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele está falando de físico, aonde Jesus passou, ele curou, e ele pode curar essa enfermidade que você tanto está clamando. A Bíblia também diz que Jesus levou sobre si as nossas dores, fala de emoções. Às vezes nós preferimos ir para um gabinete pastoral, às vezes para uma consulta com um psicólogo ou psicóloga, não tem problema nenhum, tem que procurar mesmo, mas às vezes a gente esquece de ir com aquele que é capaz de ir no último reduto da nossa alma e nos libertar emocionalmente, que só é Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz também que ele foi ferido pelas nossas transgressões. Está falando de questões morais. Não tem pecado que o sangue de Jesus Cristo não possa purificar. O que eu quero dizer com isso é que Jesus Cristo veio para salvar o teu corpo, alma e espírito e conservar plenamente naquele dia que você estará diante dele.
Outra área que Jó foi atacado, e essa daqui eu gosto, não que eu goste de ser atacada, mas eu gosto de ensinar, é a área do casamento. Cadê os casais aí? Levanta a mão aí. Quem participou aqui do workshop de casais ontem? Isso. Quem não participou aí? Gabinete. Gente, em primeira mão aqui, ontem a gente lançou um curso nas plataformas digitais, eu e minha esposa, e eu quero até agradecer o Carequinha. Cadê ele? Aí. Isso, ele deve estar assistindo. O apóstolo Rich. Eu chamo assim porque é carinhoso. Ele não tem cabelo mesmo. Mas, assim, o Bombadinho, presta atenção. Obrigado, cara. Eu agradeci a tua esposa aqui, agora eu estou te agradecendo aqui ao vivo. Por alguns anos atrás, nós chegamos aqui, eu e minha esposa, sem saber para onde ia. E ambos nos acolheram com muito amor e nos deram um destino. E ontem nós tivemos o prazer, a satisfação de lançar o nosso primeiro curso. Casais Inteligentes Crescem Juntos. E o curso a gente deu uma introdução aqui no workshop de casais. Mas a gente lançou mesmo foi nas plataformas digitais. Pastor, é de graça? Lógico que não, mão de mucuraçada. É pago. Mas um curso desse, em média, na internet, é cerca de 400 para 500 a 600 reais. Você vai adquirir ele, fazendo propaganda agora. Sei que faltou? Você vai adquirir ele hoje, pelo Hotmart, por 50 reais. 50 reais. Ontem eu vendi ele a 35, por causa de casal comprou. Mas foi ontem. Sei que faltou, vai ter que ser a 50, já pela plataforma. Então, assim, é importantíssimo você cuidar do seu casamento, investir nele. Foi o que eu sempre fiz. Então adquira esse curso, entendeu? Eu tô te abençoando por 50 reais, entendeu? E vai para o Brasil inteiro. Muitas pessoas vão comprar esse curso e outros cursos. E eu tenho orgulho de dizer que nós viemos da Chama Church. Por quê? Porque aqui nós somos uma igreja família. Amém? Amém? Cadê o miserento do ar-condicionado aqui? Eu estou achando que isso está muito quente. Pode ver, por gentileza, se está gelando. Se não está gelando, porque eu estou vendo muita gente se abanando. Tem um botãozinho aí, alguém que manja de ar-condicionado, que pega, pá, aí gela. Acho que ligaram e não gelaram. Tem alguns que não está gelando. Tá bom? Mas Jó foi atacado na área do casamento. Então, se você quiser, só deixando aqui, se você quiser adquirir o curso, lá atrás, passe com a minha esposa lá, adquira o curso, tá bom? Tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Tem e-book, tem planilha financeira, tá bom? Tem o que pode ou não pode. Não posso falar dia de domingo aqui, entendeu? Mas lá no curso você vai saber, entendeu? O que pode e o que não pode. Então, é importante você adquirir esse curso. E Jó, ele foi atacado na área do casamento. Mas esse casamento, ele me impressiona. Sabe por que esse casamento me impressiona? Porque esse casamento aqui, ele não é um casamento de balela. Ele é um casamento que resistiu às tempestades da vida. Olha só, eles foram atacados aí, ó. Crise financeira, todo mundo ficou liso. Sim ou não? Os dois ficaram lisos. Né? Perda da descendência. Perderam os descendentes. Incompreensão. Ela errou em falar amaldiçoa esse teu Deus e morre, mas ele errou também de chamar ela de doida. Então a porrada estava comendo verbalmente ali. Né? Você se identificou um pouquinho? Se identificou, né? Mas estava acontecendo. Interrupção nas relações sexuais. A Bíblia diz que ele estava com tanto tumor na boca que ele tinha mau hálito. As pessoas, como é que vai dar um beijinho assim? Então, provavelmente, eles não tinham relações. Então, esse casamento foi prejudicado. Porém, gente, esse casamento é um casamento que permaneceu na rocha. Porque mesmo depois de todas essas dificuldades, eles não pensaram em divórcio. Eles permaneceram. A Bíblia diz que, pelo menos, Jó compareceu na velhinha pelo menos mais umas 10 vezes, gente. Que foi mais 10 filhos, já pensou?
10 vezes, mais 10 filhos. Depois que Deus restaurou a sorte dele, ele compareceu lá mais 10 vezes, irmão. Pelo menos. Porque foi mais 10 filhos. Ou seja, não teve separação. Esse foi um casamento alicerçado na rocha. Um casamento inabalável. O próximo aqui, a área que Jó foi atacado, é nas amizades. Tanto Elfaz, Bildade, Zofá e Eliú, eles meteram a porrada em Jó. Sem pena. Os famosos amigos da onça. Vocês conhecem a história do amigo da onça, né? Conhece? Aí o cara foi caçar, aí disse para o amigo, vou caçar onça. Aí o cara, tu vai caçar onça com o quê? Com essa espingarda aqui. E se essa espingarda falhar, eu meto-lhe a bala com revólver aqui. E se esse revólver falhar também, eu pego o teçado. E se o teçado cair, eu pego o canivete. E se o canivete não abrir, vem cá, tu é meu amigo ou amigo da onça? Essa é a história do amigo da onça. Que história horrível, gente. Vocês verem que é tão horrível que vocês riram mais do que eu falando que era horrível do que da história. Mas tá bom, vamos prosseguir. Próxima característica. Jó suportou o silêncio de Deus. Gente, olha aqui para mim. Esse é o penúltimo tópico, depois eu encerro. Jó fez 16 perguntas para Deus. Jó fez 34 questionamentos para com o Eterno. E sabe qual foi a resposta de Deus para ele? O silêncio. Nenhuma palavra, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel, nenhum sinal do favor de Deus. Eu posso te garantir, por experiência própria, eu posso te garantir que pior do que sofrer é sofrer sem explicação. Talvez você esteja dessa forma. A situação que você esteja passando é tão difícil para você. E você veio aqui para tentar buscar uma resposta de Deus. Ou já está há meses vindo aqui tentando encontrar uma resposta de Deus e Deus não te responde nada. Talvez você já tenha feito perguntas para Deus. Talvez você já tenha feito questionamentos para Deus. E a resposta de Deus foi o total silêncio. Quando Deus resolve se manifestar a Jó, Deus não responde às 16 perguntas. Deus não responde aos 34 questionamentos. Quando Deus resolve se manifestar, Deus faz 70 perguntas para Jó. E todas essas perguntas retóricas, sem explicações. E é nesse momento, quando Deus chega fazendo aquelas perguntas que Jó não tinha nenhuma resposta, é nesse exato momento que Jó começa a se encolher. Ele se encolhe. Ele se encolhe. Ele se encolhe. E é isso que muitos de nós precisamos fazer. Nos encolher. Porque quando nós nos encolhemos, nós descobrimos algumas verdades. Jó, depois que ele se encolheu, ele descobriu as 3 maiores verdades da vida dele, que servem muito bem para os nossos dias atuais. Ele vai dizer em Jó 42, eu sei que tudo tu podes. Ei, eu não sei a situação que você está passando, mas deixa eu te dizer, Deus tudo pode. Deus tudo pode. Tudo pode mudar.
tudo pode resolver. Deus pode entrar nessa causa e resolver a hora que Ele quiser. A segunda maior verdade que Jó descobriu na vida dele, ele vai dizer: e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ei, eu não sei se você entende, mas deixa eu te dizer, os planos de Deus para você, eles não podem ser frustrados. Por quê, pastor? Porque as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Ele diz, Ele fará. E a terceira maior verdade que ele descobre, ele vai dizer: Jó, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Muitos de nós conhecemos a Deus só de ouvir falar, mas o que nós precisamos é ver o Senhor. O que Jó viu que fez ele mudar de opinião? O que Saulo de Tarso viu na estrada de Damasco ao ponto de dizer: considero tudo como lixo para ganhar a Cristo? O que João viu na ilha de Pátimos que fez ele cair como morto? O que Isaías viu ao ponto de se achar impuro? Com quem Abraão almoçou, que fez ele largar toda a sua parentela? Quem Sadraque, Mesaque e Abidnego viram naquela fornalha, que deixaram eles intactos do fogo? O que eles viram, gente? O que eles viram? Que fizeram eles mudarem e assumirem um tipo de radicalidade ao ponto de desejar morrer pela causa. Sabe, gente, eu estou cansado de ser um tipo de professor, de ensinar. Eu estou cansado de ser um tipo de pregador. Deus não me chamou para isso. Nem para ser professor, nem para ser pregador. Gente, Deus nos chamou para sermos testemunhas. Porque a testemunha, ela fala daquilo que viu, não do que ouviu. E ser-me-eis minha testemunha. E a testemunha, ela está disposta a morrer pela causa. A palavra testemunha, no grego, mártires, significa que você encontrou uma verdade tão profunda, tão verdadeira, que você está disposto a morrer por essa verdade. E Jesus Cristo é essa verdade. Hoje Jesus quer se apresentar a você, porque se você já ouviu muito falar sobre Ele, mas você não o viu ainda, você não conheceu o seu interior ainda. É isso que Ele quer hoje. Ele quer te salvar, Ele quer te transformar,
Ele quer que você morra pela causa. Ele quer que você perca a sua vida para que você venha salvá-la verdadeiramente. É isso que Ele quer. Última característica de Jó. E aqui eu encerro essa mensagem. Jó confiava em Deus. Eu fico imaginando, sabe? Satanás investiu a primeira vez, investiu a segunda, investiu a terceira, investiu a quarta vez. Eu fico imaginando o inferno nessa hora. Ele vai blasfemar, ele vai blasfemar, ele vai blasfemar, vai ser agora a blasfêmia, blasfema, blasfema. Aí Jó, ele tira uma energia de dentro para fora e joga uma bomba no inferno. E diz em Jó 19:25, ainda que a minha carne desfaleça, eu o louvarei. Porque o Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Observastes o meu servo Jó? Feche os olhos aí no seu lugar. Onde você está? Baixe a sua cabeça. Permita-me fazer uma oração por você.